Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos fazer uma revisãozinha de todos os conteúdos que nós estudamos no capítulo 8. Vamos lá? Modo de vida. O que é isso? Nós vimos em nossas aulas que nem todas as pessoas vivem sua vida cotidiana, o seu dia a dia, da mesma maneira. Há uma grande diversidade de modos de vida. Os modos de vida são diferentes. Os seres humanos têm diferentes formas de morar, de se alimentar, por exemplo, de trabalhar, de passar o tempo livre, de brincar, de estudar, de ver a cultura. E essas diferenças acabam ocorrendo devido ao local e à época em que nós estamos vivendo. E também devido à comunidade e ao grupo social a que pertencemos. As pessoas têm modos de vida que acabam determinando tanto sua forma de viver individualmente como coletivamente, que é em grupo. E é importante que nós devemos aprender a viver e valorizar essa diversidade. Como eu havia falado anteriormente, há muitas diferenças entre o modo de vida rural e o modo de vida urbano. Uma característica diferente que podemos destacar são as atividades profissionais, os tipos de atividades profissionais. Na zona rural, nós podemos ver atividades agrícolas, mas também podemos ver atividades profissionais, econômicas, como nas indústrias rurais, de cana-de-açúcar. Também encontramos atividades artesanais, comerciais, da pecuária, criação de animais, entre outras. Já na zona urbana, como os centros urbanos englobam grande quantidade de pessoas com estilos e culturas variadas, a população da cidade urbana tem o seu desenvolvimento através, da industrialização. Há muitas indústrias, muitos serviços como médicos, advogados, dentistas, entre outras profissões. Porque nos centros urbanos a demanda de emprego é muito maior do que na zona rural. Tudo bem? Até por conta também da tecnologia. Os modos de comer e de morar dizem muito sobre a cultura daquele determinado grupo de pessoas, daquele grupo social, daquela comunidade. Como nós estamos falando do campo e da cidade, os modos de morar em ambos são diferentes. No campo, como eu havia falado, as pessoas costumam morar em fazendas,
chácaras, sítios, com casas grandes, mais simples, uma afastada da outra. E na cidade nós vemos muitos condomínios, né, prédios, casas em ruas, onde há muitas casas, na verdade, né? E o modo de comer, né, de se obter alimento também é diferente. No campo, muitos cultivam, plantam alimentos, criam animais como sua forma de trabalho, mas também para se alimentar, né? Na cidade, as pessoas costumam obter alimentos através das feiras, dos mercados, né, do açougue. Tudo bem? Transformações na vida rural. Nós sabemos que atualmente mais da metade da população vive em zonas urbanas, mas nem sempre foi assim. A urbanização é um processo que se intensificou muito nos últimos 40 anos. Apesar de as cidades existirem há muito tempo, o modo de vida urbano só se tornou mais comum que o rural recentemente. E isso aconteceu por causa do êxodo rural, que são as pessoas que saem do campo e vão para a cidade em busca de melhores condições de vida. Elas vão para os centros urbanos. E isso se deu através da industrialização. Pois com a industrialização houve a migração do campo para a cidade, né, que eu acabei de falar sobre o êxodo rural. Então, resultou na urbanização, que é o aumento da população da cidade em relação ao campo. A cidade cresceu muito, pois muitas pessoas foram para a cidade em busca de melhores condições de vida, de empregos, estudo, entre outras coisas. Outra questão muito importante é que o modo de vida rural também se modificou muito nos últimos anos. Com a mecanização, o que é mecanização? Utilização da máquina como substituto do trabalho humano ou animal. Das atividades rurais, o surgimento, de novas atividades econômicas no campo, a expansão da eletricidade, dos meios de comunicação e também da internet, podemos afirmar que os costumes rurais vêm passando por grandes transformações. Por isso, houve alterações na forma de falar, de vestir, de se divertir, entre outras coisas. Nos tempos atuais, ainda encontramos diferenças entre o modo de vida rural e o modo de vida urbano, mas eles têm se tornado cada vez mais próximos. Então, no campo, nós vemos a mecanização, né, a utilização de máquinas, nós vemos a tecnologia que ajudam o agricultor, o fazendeiro, o pecuarista no trabalho. Então, a mecanização tem pontos positivos, porque aumenta a produtividade no campo. Então,
a área rural produz muito mais hoje do que produzia no passado, que acaba gerando mais alimentos e também mais produtos para exportação, que é a venda para outros países. E isso é bom para a nossa economia. Mas há também um ponto negativo, pois se as máquinas substituem o trabalho humano, muitas pessoas acabam ficando sem emprego, né? Então, há um ponto positivo e há um ponto negativo, porque acaba que os trabalhadores precisam se adequar às tecnologias que vão surgindo, não é mesmo? Como nós estamos falando em nossas aulas, o mundo tem passado por um acelerado processo de urbanização. E isso, a cada ano que passa, há mais pessoas vivendo na cidade do que no campo. E se esse processo não for planejado, pode prejudicar de forma grave o meio ambiente. Por isso, é muito importante que nós adotemos um modo de vida sustentável, né? Um estilo de vida mais saudável e amigo do meio ambiente. Então, vejam na imagem os impactos socioambientais, esgotamento de recursos naturais, né, como a água, mudanças climáticas. Com a poluição, o clima fica muito quente, fica muito calor, os animais sofrem, a poluição da água, a destruição do habitat dos animais, a insegurança alimentar, porque não sabemos se vamos plantar, criar animais, né, cultivar alimentos, poluição do ar, né, que é importante porque como nós vamos respirar? E os nossos direitos humanos, né, como cidadãos. Então vejam, meus amores, é nosso dever criar possibilidades de vida sustentável, ser amigo do meio ambiente, ter atitudes na nossa vida como economizar água, não desmatar, não poluir, não jogar lixo nas ruas, cuidar dos animais, entre outras coisas. Então, existe uma pesquisa que diz que até 2050, nosso planeta vai abrigar 9,7 bilhões de pessoas. As cidades são responsáveis por 75% do consumo de recursos naturais e de 60% a 80% das emissões de gases do efeito estufa. Como eu havia falado, a poluição gera o efeito estufa, que é a nossa temperatura, a temperatura do planeta, na verdade, fica muito quente. Então, vejam a última frase: decisões que tomamos agora definirão nosso destino por décadas ou mesmo por séculos. Então, nós temos que ter essa consciência e ser cidadãos sustentáveis. Tudo bem, meus amores? Então, aqui nós encerramos nossa aula. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima!